Olá, seja bem-vindo a mais um Voxcast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Hoje é um prazer para a Vox aqui receber parte do time da Amazonete, né? Uma empresa que já participou do Prêmio Vox pelo segundo ano consecutivo na área de provedor de internet. E para bater esse papo aqui com a gente, uma dupla, né? Seja bem-vindo aí, Eric. Obrigado, é um prazer estar aqui, né, no seu quadro, participando para a gente debater sobre vários assuntos, para agregar com os nossos telespectadores. Quem você trouxe para bater outro papo com a gente aqui? Trouxe o Gildo, que trabalha conosco também, é empreendedor, tá nessa vida fitness, né, como você falou aí, a gente bate esse bate-papo, né, falando da vida saudável, novo jogador de beach tênis, então Pronto. tem várias Gildo, temáticas. pô, obrigadão aí por participar aqui. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E essa parte da vida fitness a gente tá começando. É início, né? É, Mas já é um começo. verdade. Cara, tanta coisa pra gente falar aqui, mas primeiro eu queria saber o seguinte, como é que vocês conseguem? Toda vez que eu vejo vocês falando sobre a Amazonete, falando que a Amazonete está em Santarém, está em Itaituba, como é que vocês conseguem estar em tanto lugar? Projeto de expansão, né, Gilda? A empresa já está no mercado há 15 anos e nos últimos 5, 6 anos começou o projeto de ascensão da empresa e expansão. A empresa é oriunda de Manaus, no Amazonas, e posteriormente chegou em Santarém e nas cidades do Pará a gente começou o projeto de levar a conexão para maiores cidades, né, para mais cidades. E aí foi quando a gente começou. Alenquer, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Curuá, Monte Alegre, Altamira, Marabá, Mojuí dos Campos, Belterra, Alter do Chão, Comunidade Boa Esperança, Planalto, recentemente em Itaituba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Manaus e em breve Parintins. E quando a gente fala de expansão, né, quando a gente fala de levar a marca, não é só a marca Amazonete, a gente leva todo um conjunto. E para conectar o cliente, para o cliente ter a conexão estável, na casa dele, tem todo um estudo de campo, tem todo um estudo de infraestrutura para chegar lá, para o nosso link conectar o cliente. E quando a gente fala de link, nada melhor do que o Gildo para falar, porque ele que é o mestre dos links, é o mestre da conectividade entre a Amazonete, cliente inicial e cliente final. Como é que é isso aí, Giro, para vocês Eu atenderem fico tanto até cliente? lisonjeado com as Né? palavras do Eric, mas É uma responsabilidade muito grande, né? eu sinto, assim. Na verdade, os links são um item essencial para a nossa conectividade com os clientes, né? Se a gente não tiver o link, a gente trabalha também bastante com os nossos parceiros, se a gente não tiver um bom desenvolvimento dos parceiros nessas áreas, a gente não consegue atender. Então, a gente procura desenvolver esses fornecedores, né, que geralmente são grandes fornecedores de fora, que fazem uma infraestrutura ainda maior, na qual a gente se conecta e atende essas localidades. Como é que vocês fazem para estar sempre por dentro do que está acontecendo, de novidades no equipamento, tecnologia, né? Porque vocês têm Sim. tecnologia de ponta aqui para fornecer para os clientes, né? Como é que vocês fazem para se manterem sempre atualizados? A pesquisa de mercado e principalmente as feiras, né, Gildo? As feiras, assim, para a área de telecom, hoje, tem várias feiras que ocorrem, geralmente é no eixo Rio-São Paulo, né, que ocorrem de telecomunicação. Então, lá é uma disputa enorme de vendedores, né, de fornecedores expondo suas marcas, seus equipamentos. Então, assim, a gente consegue até viabilizar o teste de equipamentos e a gente vai vendo qual se adapta melhor à nossa realidade também. Não adianta ser o melhor e não caber aqui dentro. Isso era uma coisa que eu ia perguntar. Quando se investe em tecnologias, por exemplo, assim, mas dá para investir muito alto, a região oferece todo esse retorno, todo esse suporte, assim. Olha, a região é uma região promissora, ela oferece muito retorno, só que Uhum. você tem que escolher o equipamento certo, né? O nosso caso, ainda mais também para o Amazonas, a questão do calor influencia muito no equipamento. Então, quando a gente vai atrás de um equipamento que às vezes funciona na Europa muito bem, aqui não funciona, Entendi. entendeu? Porque o calor, ele atrapalha, ele tem construção de equipamento que é puro plástico. Então, assim, aquilo vai esquentar muito e vai prejudicar o chipset do equipamento, né? A parte eletrônica do equipamento. Então, a gente desenvolve, né? Procura os parceiros que já têm assim, um histórico de calor. Se tiver alguma coisa no deserto que deu certo, vai dar certo aqui também. Oh, bacana, legal. A gente vê também o quanto vocês valorizam e dão importância ali para o marketing dentro da empresa.
Por que essa preocupação com o marketing dentro da empresa lá na Amazonet? O marketing dentro da empresa, né, que é o endomarketing, que é a parceira do marketing e o setor de recursos humanos, é muito importante, porque, a priori, são os colaboradores que vão disseminar a marca para a sociedade externa, para os clientes externos. Então, nós temos um calendário, nós nos preocupamos com as datas, Dia das Mães, dos Pais. Nós estamos agora, em janeiro, com a campanha de Janeiro Branco, fazendo campanha de conscientização, falando sobre vários assuntos importantes, sobre a saúde mental, sobre assédio, tudo a gente está englobando. E quando a gente mantém uma equipe engajada, quando a gente trata os colaboradores da maneira que eles merecem serem tratados, com a importância, isso causa um engajamento de forma natural, né? Sem a gente estar pressionando para qualquer coisa, como a gente vê por aí em algumas outras empresas, mas a gente consegue ter eles como parceiros realmente. Porque se o nosso colaborador acredita no nosso trabalho, acredita no que a empresa faz, ajuda na missão, visão e valores da empresa. Então, nenhuma data passa despercebida. Então, a gente tem a da Páscoa, bora fazer aqui, junta todo mundo, entrega o chocolate, Dia dos Pais, o café da manhã, faz alguma coisa. Então, o endomarketing dentro da empresa é muito ativo dentro da empresa. A gente tem os nossos canais de comunicação, nós temos as nossas plataformas de comunicação dentro da empresa, nós temos televisões dentro da empresa que vão passar tudo que vai ocorrer dentro da empresa, campanhas, por exemplo, dezembro vermelho, campanha de conscientização contra as doenças transmissíveis. Então, leva uma equipe médica, uma equipe de enfermeiros, parceiros, para fazer orientações, dar palestra, fazer teste. Nós também fizemos doações de sangue. Os colaboradores foram à Hemopa fazer doação de sangue para ajudar. Então, essa parte social só funciona porque os nossos colaboradores, né, ajudam e estão alinhados com o nosso propósito. Eu sozinho não faço nada. Só ocorre algo porque a gente tem um time que acredita no nosso propósito e ajuda. A gente sabe que o quanto é importante a empresa ela devolver um pouco do que ela recebe para a sociedade, né? Com essas ações, vocês se sentem realizados nessa parte? Porque vocês acabam também fazendo um trabalho social, né? Quando vocês falam das datas, algumas vezes vocês levam também informações, tipo, os meses do ano, né? Que tem a questão de saúde, vocês acabam levando também essas informações para a população, né? Sim, que é importante, né? Sim, e vai muito mais, né, do que a questão da saúde. No período que nós tivemos a campanha, né, da conscientização do trânsito, nós elaboramos todo o material de panfleto, nós fomos para a Orla, nós fizemos uma carreata, da carreata nós fizemos uma blitz, no qual nós tivemos apoio, né, dos órgãos municipais, a gente entregou o panfleto, orientamos os motoristas de como eles devem andar no trânsito, não se vai ingerir bebida alcoólica, não dirigir, a criança tem que estar com a cadeirinha certa, o farol tem que estar ligado em determinada rodovia, então tudo isso é a parte social, porque a empresa, ela funciona para o nosso cliente externo. Nosso cliente externo faz parte da sociedade. A sociedade como um todo, ela tem que estar alinhada para poder a gente andar em harmonia. Então, dentro daquilo que nós nos propomos a fazer, a gente tem feito, né? Pelo menos a nossa parte. Você vai, fulano faz aquilo. As pessoas comentam, uma pessoa só não consegue mudar o mundo. Mas se uma pessoa só começar o processo de mudar o mundo, ela vai indo para um lado, indo para o outro, e isso, quando falo de conscientização, uma empresa fazendo isso? Sim, uma empresa fazendo isso. Porque os nossos colaboradores fazem parte da sociedade. Se eu começo de dentro e eu coloco na cabeça de um colaborador que ele não deve andar sem capacete, que se ele ingerir bebida alcoólica, ele não deve dirigir, já é um acidente que eu posso evitar. E quando falo de um acidente, às vezes não é só de uma pessoa, é de um terceiro. Então, a empresa em si, ela é englobada com muitas mais coisas por causa do endomarketing e do nosso planejamento anual de ações. Legal, muito importante esse papel. Eu acho também que assim, o produto que a gente vende para o cliente hoje, ele é acesso, né? Não é Sim. só acesso à internet, é acesso a toda essa questão social também, né? Então, assim, essa política, ela reforça o compromisso da empresa com o cliente. Então, isso faz parte do que a gente veio vender. Vender o acesso, mas um acesso social também. Fazer com que aquele cliente venha para o mundo conectado. E no mundo conectado, pelo menos na parte da Amazonet, tem toda essa questão que envolve Janeiro Branco, Dezembro Vermelho, Setembro Amarelo. A gente tem essa preocupação. Legal. Tanto que... E essa questão na parte comercial ajuda?
Com certeza, isso engaja, né, com os clientes. Os clientes se sentem participantes. Então, assim, o Eric, que é a pessoa que bola muito dessas, ou quase todas essas campanhas, tipo assim, vamos fazer a festa junina, que foi um sucesso ano passado. Uhum. A festa junina era, você ganha a sua instalação Legal, bacana. e se você interagir com a gente, você engajar com a gente. A instalação grátis se você mandar uma foto ou um vídeo a caráter. Exatamente. Então, tipo, os clientes mandavam foto vestido na caráter de festa junina, vídeos de festa junina. Então, isso é muito interessante. E tudo isso que foi falado anteriormente ajuda no fortalecimento da marca e no posicionamento da marca no mercado. As pessoas sabem que a Amazonete hoje vai ser vista e vai ser uma empresa que vai falar sobre a conscientização no trânsito. É uma empresa que vai falar sobre a preocupação de ajudar o Hemopa com bolsas de sangue. E a gente fez 2 campanhas praticamente, porque uma foi de forma voluntária, que nós fomos lá, ajudamos, e a outra foi porque uma das nossas colaboradoras se acidentou no trânsito, e aí, né, infelizmente, e aí a gente foi e fizemos de novo a campanha para ajudar ela. Então, isso é posicionamento de marca. A gente se posiciona dessa forma e com isso fortalece. Então, quando alguém vê a Amazonete ali, não está vendo só um provedor de internet, está vendo uma empresa que se posiciona. E tudo isso ajuda para quando o cliente quiser contratar. Daqui a 2, 3 meses, se alguém precisar de internet, vai lembrar da Amazonete, porque viu não só numa ação de venda, vendendo os nossos combos, mas numa blitz na orla falando sobre conscientização, entre outras ações. Perfeito. Eu sou publicitário também, né? Aliás, a minha formação é em publicidade e propaganda. É uma estratégia perfeita, porque eu acho que talvez por isso vocês sejam tão lembrados, né? Estão sendo lembrados ou como provedor de internet ou como alguém que está presente na vida do ser humano, da sociedade, né? Muito bacana. E essas ideias, como é que tu faz para ter tantas ideias assim bacanas? A maioria das minhas ideias, elas surgem assim. A gente tem um planejamento mensal, tem um planejamento semestral anual, mas a maioria das ideias, elas surgem assim. Por exemplo, uma ação que deu muito certo, graças a Deus, e que é lembrada até pelos concorrentes, hoje em dia eles falam nos stories deles, né? Foi no dia 31 de julho. 31 de julho, há 2 anos atrás. Dia 31 de julho, nós relançamos os nossos super combos. Foi quando nós lançamos o nosso combo Cristal, Esmeralda, Rubi e Diamante. Combos de 200, 300, 400 megas e o até então 500 megas, que hoje é a conexão ilimitada. Dentro desses combos, vai um SVA. O cliente contrata e ganha aplicativo de streams totalmente grátis. HBO Max, que ele consegue assistir Campeonato Paulista, Liga dos Campeões, House of the Dragon, que é a Casa dos Dragões, Casa do Dragão e muitas outras. Paramount Plus, Deezer Premium. Então, foi uma novidade em Santarém no mercado. Se eu trago algo que o cliente não paga, o cliente pode pensar, está incluso dentro do meu combo. Não está. A gente tem uma parceria com as grandes empresas, os grandes provedores desses serviços. Quando eu falo provedor, não é de internet, é desses streams. E a gente consegue ofertar para o cliente sem ele pagar mais nada por isso. Tanto que hoje o nosso preço de mercado para o que a gente oferece é um dos melhores do mercado. Tanto que a gente entra no Pará com o mesmo preço na maioria das cidades. Se eu tenho algo que é novo em Santarém e eu quero prospectar a atenção dos clientes, eu tenho que fazer algo que entre na cabeça de todo mundo. Aí eu comecei. Eu estava assim, sentado, editando. Vem aí uma coisa muito forte. Ninguém sabia. Tanto é que só quem sabia praticamente de todo o teu era eu na empresa. Eu até brinquei, gente, se acontecer alguma coisa, eu for para a Europa, do nada, não tem 31 de julho. Porque nem o seu Gé e a Donani, que são os donos da empresa, sabiam. Eu reuni com eles e falei, eu não vou falar. O teaser porque ficou só contigo. Só comigo. Eu falei, eu já tive experiência de comentar algo aqui quando eu via 2 semanas, uma semana, tinha alguém de fora fazendo a mesma coisa. Porque eu comentava, falei, não vou comentar. Aí vem aí uma coisa muito forte. A gente começou, dia 31 de julho, a gente começou nas redes sociais e nos nossos outros canais de comunicação ativo, rádio, TV, digital influencer, tráfego, falar. Vem aí uma coisa muito forte. Vem aí, hein? Uma coisa muito forte, dia 31 de julho. Aí a gente lançou o local, Orla de Santarém. Ninguém sabia o que era. Vem aí, hein? Uma coisa muito forte. E marcou tanto que os concorrentes utilizam. E que é lembrado, até hoje, foi o grande marco. O que foi o dia 31 de julho? Nós fizemos uma carreata na cidade, saindo pela nossa sede. Chegamos na Orla, nós ativamos 3 pontos. Fizemos uma blitz. Ao mesmo tempo que teve a blitz na Orla, nós ativamos os nossos pontos lá na Orla, com a barraca, com a banderola, tudo. E eu peguei o nosso serviço, que é abstrato, transformei em troféus, em placas, né?
e coloquei lá para eles verem. E junto disso, os panfletos com a nossa Super Amazonete, foi aí que também surgiu a Super Amazonete. Ela, não sei se você já viu, se alguém que nos assiste, né, já conseguiu ver a Super Amazonete com a capa. Então, aí surgiu a Super Amazonete, que é a figura representante hoje da empresa também, que é um feeling muito importante para as pessoas se conectarem. Tanto é que existe a Magazine Luiza com a Magalu, né, e outras empresas também. Então, isso, a gente estava reunindo, eu falei, vamos fazer Não é que a gente vai dizer que vai ser algo que vai representar apenas isso. Não, vai ser um mascote. Não é um mascote. É a Super Amazonete. E aí surgiu os super combos. E aí a gente trabalhou os panfletos. Trabalhamos a Super Amazonete. A nossa estadia lá na Orla foi tudo bem estruturado, com as barracas, os cavaletes. E depois disso nós fizemos o arrastão da publicidade. O que é isso? A gente foi pela Orla com toda a galera, uma JBL grande, com o nosso jingle, a Super Amazonete, panfletando. Então, foi uma mega ação para falar de uma mega inovação em Santarém. Então, hoje, pode ter concorrentes que possuem algo que a gente ofereça parecido, mas o pioneirismo em Santarém começou conosco, neste sentido. Então, precisava lançar algo totalmente inovador e que prospectasse, né, a curiosidade de todos, inclusive dos concorrentes. E, graças a Deus, foi um sucesso. Tanto é que a gente ficou com um prazo para instalação um pouco maior dilatado, porque a demanda foi alta, principalmente dos clientes também que já estavam na nossa base e queriam fazer o upgrade. Sair daquele combo, daquele plano antigo, que hoje não é mais plano, que nós vendemos é combo, justamente por isso, que ele leva algo além do serviço contratado. Então, foi um planejamento assim de 20 dias, que foi massificado nas redes sociais, em todos os nossos canais de comunicação, para ficar na cabeça do cliente. E a gente teve 20 dias para planejar toda a ativação de marca online e offline. Outdoor móvel. O outdoor móvel nós colocamos lá, móvel, o que é o nosso outdoor móvel? A gente era uma estrutura que carrega a lancha grande, né, para o rio. Naquela estrutura de lancha, naquele carrinho, a gente construiu um outdoor móvel. Assim como os cavaletes, toda a identidade visual, a repaginação foi durante 20 dias. E aí, graças a Deus, deu certo. Muito certo, graças a Deus. Estratégia muito boa. Eu lembro, fez um sucesso muito grande, realmente. Quando a gente divide, vocês são duas peças lá da Amazonete, qual é a sua função exata dentro da Amazonete hoje? Hoje eu estou atuando como gerente de marketing, né? Eu estou junto com o Eric, a parte da gestão, como gerente do NOC, que é o Centro de Operações de Rede, que aí vai identificar como é que está o estado do serviço, se ele está operando, se ele não está, se existem reclamações. Eu sou gerente também da área de relacionamento com o cliente, que é essa linha de frente com o cliente que vai receber possíveis reclamações. Então, assim, a gente ouvir o que o cliente está dizendo é importante, né? Não só pelas redes sociais, mas também pelos nossos canais de atendimento. Então, assim, trabalhar essa área estratégica, né? Então, seria mais ou menos isso. Existe uma frase na publicidade muito antiga, tem até um livro sobre isso, que diz assim, o livro se chama, é uma pergunta, até que ponto o cliente tem razão? Ou o cliente tem sempre razão? Como é que você vê essa frase? Olha, para mim, o cliente tem sempre razão. Mas a gente tem que olhar direitinho. Para mim é variável. Eu posso citar um exemplo. Nós, desde quando nós começamos a nossa ascensão, melhoria de estrutura, de rede, de tudo, aumentando a banda larga para o cliente, diminuindo o preço do nosso serviço, teve clientes que começaram a contratar, por exemplo, eu quero o combo Ruby. Nosso combo Ruby ele é de 400 megas. Você ganha o Paramount Plus, né, para você assistir o Watch TV, nosso clube de vantagem. E nós começamos a ter reclamações de clientes que não estavam conseguindo acessar a nossa banda de 400 megas. E aí e não só de 400, de 200, mas tem alguma coisa errada. Perturba o Gildo. O link está certo? Não está batendo? Internamente estava ok. Quando a gente chegava para verificar, o que acontecia? O nosso cliente contratava uma banda alta, uma conexão massiva, mas o aparelho tecnológico dele era inferior. Então, ele estava com um celular antigo, que não suportava a banda contratada. E muitos clientes chegavam na nossa recepção transtornadíssimos. Que não prestavam, não só com o celular. Teve um cliente que foi na empresa, né, reclamar que a conexão no computador dele não ia. Falei, gente, está errado.
Aí a gente solicitou que o nosso TI fosse a casa do cliente. Quando a gente chegou lá, era um notebook um pouco atrasado, que não iria atingir a banda larga contratada. Então, nesse ponto, é variável, o cliente tem razão. Ele tem razão, primeiro, porque ele contratou uma banda larga e ele quer receber, beleza. Sim. Estamos entregando. Mas o teu computador, a tua televisão, né, o teu notebook, o teu celular, ele é compatível para receber a tua banda larga contratada? Então, isso é bastante variável. E a gente sentiu isso no início. Isso, nós temos uma dor dos clientes. Isso é uma dor deles. Muitos clientes não sabem disso. Como tratar isso? A gente fez um informativo à época e lançamos no aplicativo dos clientes. Nós temos um aplicativo que a gente consegue se comunicar com os clientes, informando sobre a questão tecnológica. Falamos por meio do nosso canal, falamos disso na rádio, nós falamos por meio da nossa digital influencer, fizemos um post também no Instagram para comunicar que, né, aparelhos tecnológicos têm uma capacidade maior de receber a conexão, e a gente tem que ter um trato para falar, para não dizer que, então, o meu celular não presta, o cliente geralmente recebe assim, meu celular não presta, a culpa é do cliente, não sei o quê, entende? Então, um trato de falar que um aparelho um pouco mais avançado vai lhe oferecer uma melhor navegabilidade, uma melhor experiência de conexão com a banda larga contratada, vai suportar melhor os aplicativos de streaming que você recebe junto com o seu combo. Então, foi um trabalho de relacionamento institucional de empresa com o cliente um pouco delicado, porque tem cliente realmente que não tem muito acesso à informação e, às vezes, para repassar isso, a gente tem que ter um trato um pouco diferenciado para fazer ele entender da melhor forma possível. Com certeza. Que o cliente sem cliente, né? Sem cliente não existe empresa nenhuma. O cliente precisa ser realmente... E o cliente, às vezes, não tem nem essa obrigação até de saber, né? Sim. Mas o trabalho que vocês fazem é bacana, de prestar uma consultoria, um zelo também com o cliente muito grande, né? Essa preocupação de levar essa informação. Acho que o cliente acaba ficando satisfeito com isso. Eu acho que o cliente ele tem sempre a razão de exigir aquilo que ele contratou, né? Então, assim, nesse momento que ele pede, sempre vão ter essa olhada, essa inspeção que você precisa fazer com a realidade daquele cliente. Assim, cada cliente é um caso. Mas, assim, ele tem o direito total, ele está certo em exigir o que ele contrata. Assim como a gente, na posição de cliente, a gente exige os serviços que a gente contrata, né? É muito comum as empresas aqui terem mais de um provedor, né? Uma empresa A, aí tem a Amazonete, tem outro provedor. Olha, na experiência que eu tenho, eu não estou há muito tempo em Santarém, tá? Eu cheguei em junho de 2023, mas assim, não é comum as empresas terem mais de um provedor dentro para lhe atender. Até porque quando você tem mais de um provedor para atender, você precisa de um mecanismo, de uma série de ações de tecnologia para que isso seja imperceptível para quem está usando as máquinas. Por exemplo, a sua empresa contrata 2 links e na eventual queda de um, como é que tudo vai para o outro? Entendeu? Então, assim, exigem ações de TI, mão de obra especializada para fazer isso. Então, assim, existe hoje uma carência nesse modelo. Então, eu acho que com uma oferta melhor de tecnologia, as empresas vão conseguir fazer essa mudança e se preocupar mais com a sua conectividade. Mas o que eu enxergo muito é a empresa com apenas um link aqui em Santarém. Entendi. E quando a gente fala de 5G, como é que está esse processo todo na Amazonete aqui para a nossa região? Se fala muito em 5G no Brasil, que chegou, tem algumas regiões. Faça aí, conceitue para a gente alguma coisa, como é que está esse segmento? 5G é uma tecnologia mais para as operadoras, né? Assim, se a Amazonete decidir, ao longo do processo dela de evolução, se tornar uma operadora, ela pode adotar essa tecnologia. Mas isso implica numa série de licenças. Hoje o plano da Amazonete é prover qualidade de conexão para os seus clientes e atender o cliente mais remoto aqui dentro do estado e no estado vizinho do Amazonas e se fortalecer aqui no norte. Mas assim, o 5G ele é basicamente para as operadoras e elas não têm tanto carinho assim pela nossa região, né? Então assim, quando elas vêm para cá é mais a força de lei, é o estado pedindo uma contrapartida deles para que eles, como eles recebem benefícios em alguns lugares, aí eles vêm e acabam colocando aqui. Mas o 5G é um processo que ele não tem volta, ele vai acontecer e vai ser um concorrente para a gente em termos de qualidade. Só que
assim, é aquilo que a gente está falando. Às vezes o cliente ele não tem o celular para ter um Wi-Fi com uma banda melhor. Então, assim, será que todo celular vai ter capacidade para 5G? Será que todo celular que o cliente comprar vai ser assim? E a gente tem uma vantagem que eu acho que é primordial na estratégia da empresa, que foi o dono, né, os donos que desenvolveram, que é a internet sem burocracia. A gente não olha se o cliente está dentro de alguma base de inadimplência, entendeu? A gente instala para o cliente. Para mim, isso é até uma questão social também. Então, a gente entrega para o cliente, tá? Banda para ele, e já a operadora não, né? Você sabe que se você for contratar um plano pós-pago numa operadora, a primeira coisa que eles vão olhar é o seu CPF. Ah, não tá legal? Infelizmente, volte na próxima. E a gente Vocês não. também, então, Sim. atendem o cliente, cliente que está Sim. negativado, Sim. ele Já também é atende. atendido e recebe internet, os Sim. seus boletos e... Só para fazer o adendo do 5G, né? O que nós oferecemos é o Wi-Fi 5G por meio da tecnologia dos roteadores que nós adquirimos. O Wi-Fi 5G a gente oferece, né, A gente Gildo? já tá indo Que pro não é a Wi-Fi banda, 6, né? A gente na já verdade. a gente está indo para o Wi-Fi Tecnologia, 6. É a tecnologia dos equipamentos que nós temos, que é o Wi-Fi 5G, que é chamado, né? Assim, a gente tem o Wi-Fi 5, tem o Wi-Fi Wi-Fi 6. O que é e o Wi-Fi 7 já vai sair também, Sim. tá? Então, o que acontece? Quanto maior o número, mais capacidade na rede interna, tá? Então, assim, quando você contratar a internet com a gente vai colocar um equipamento que vai te dar mais capacidade. Isso é diferente do 5G do telefone, tá? O 5G do telefone, a gente precisa daquelas antenas grandes, a operadora inserir os equipamentos dela, para prover uma melhor qualidade de acesso do celular. Então, assim, são pontos diferentes. Aí, às vezes, a gente acaba utilizando a nomenclatura, porque comercialmente falando, fica melhor para o cliente entender que o Wi-Fi 5G, assim como o 5G da operadora tem uma potência melhor, o Wi-Fi 5G vai te dar uma potência melhor pelo aparelho que nós utilizamos, que é tecnologicamente superior aos demais utilizados no mercado. Nossa, Então, ou seja, a gente já está indo para o 6 e o 7 já está saindo. Então, entra naquele liame que ele falou anteriormente de vamos no mercado, vamos ver o que tecnologicamente está sendo se sobressaindo, está sendo utilizado para a gente trazer para nós e o cliente final sentir essa melhoria no nosso serviço. Entendi. A gente estava falando, aí a gente começou a falar da questão dos negativados. Como é que vocês chegaram nessa posição da pessoa, mesmo os clientes que estão negativados, vocês vão, instalam a internet sem consulta. Sem consulta, né? Eu acho que parte muito da origem dos donos, tá? Assim, são pessoas mais simples, mais humildes, que venceram na vida com muito trabalho e eles nunca se negaram a prestar esse serviço. E também porque assim, no início da Amazonet, a pessoa entrava com um carnezinho pré-pago. Entendeu? Então, assim, ela ia contratar, tá aqui o seu carnê, você vai pagando e a gente vai liberando a internet para você. Então, parte muito da essência da empresa. A empresa, ela tem isso, ela não quer deixar essa pessoa do lado de fora. Tá? E a gente até melhorou isso no sentido de confiança com o cliente, que hoje o nosso sistema, por exemplo, ele é pós-pago. Você entra na base e você escolhe a sua data de vencimento e você vai pagar quando vencer. Eu contratei hoje. Eu quero minha data de vencimento para o dia 15. Eu só vou pagar dia 15 do outro mês, proporcional ao que eu utilizei nos dias contratados. Entendi. Ou com os 30 dias fechados. Então, é uma confiança a mais para os clientes que nós temos, além de a gente não consultar a base do SPC Serasa. Nos nossos 15 anos, né? Sim. Eu acho que tinham várias fotos dos carnês do início da empresa. Sim. Então, assim, a logo lá bem simples, várias folhinhas. Foi até um assim, marco, né? Nós fizemos um workshop corporativo no Amazonas e no Pará. Aqui foi lá no Yacht Club e no Amazonas foi no Tropical Executive Hotel, né? No rooftop. No rooftop, como é o nome? Na Ponta Negra. Isso. Lá na Ponta Negra. Então, a gente... Isso para quê? Para fortalecer o nosso interno também. Para contar a história dos 15 anos. Saber que os donos hoje são donos de uma empresa em ascensão, com mais de 14 unidades, mas que no passado eles construíram as coisas deles, estavam em construção, pegou fogo, eles perderam tudo. Eles tinham fornecedores para pagar, os mesmos fornecedores acreditaram neles, forneceram de novo, e eles começaram tudo do zero, ou seja, eles poderiam parar, mas continuaram. E então foi mostrado todo esse liame da história, mostramos a parte, né, um storytelling dos nossos equipamentos, até chegar nos roteadores hoje, então eu montei uma linha do tempo
tecnológico, então, tipo, tinha antena desse tamanho, né? Tinha equipamentos deste tamanho, grande, lá na mesa, em exposição, e foi diminuindo até chegar no que a gente já utiliza hoje. Então, isso para as pessoas da empresa conhecer a história da empresa, se enraizar com os nossos propósitos, né? Saber que são 15 anos, em ascensão 5, 6, mas que tem toda uma história por trás, porque hoje as pessoas só veem, né? Quando você começa uma empresa, só vê, tá aqui, mas daqui para cá a história foi um pouco difícil chegar onde a gente está. Então, isso foi muito importante, foi um divisor de águas. Com certeza. A gente fez um anuário mulher e a Anne veio, ela participou com a gente. E a gente vai até deixar aqui um card. Ela conta um pouco dessa história, né? Que eles montaram a empresa, era só eles dois, né? No início, e quando começou a crescer um pouquinho, pegou fogo, queimou tudo. E sem saber o que fazer, eles recomeçaram. Porque o empreendedor tem isso, né? Sim, e Passa por visionários, né? dificuldade, Eles foram visionários, porque eles tinham cyber. O cyber era, eu quero internet, quanto cliente, eu vou até o cyber. Não, vai chegar uma hora que os clientes não vão vir até aqui. A gente vai ter que levar a internet para os clientes. Então, eles tiveram essa visão, né? Então, foi daí que surgiu a empresa, de levar conectividade para o cliente na casa deles. Em vez de ir até a minha empresa vai até eles. Exatamente. E além da visão, a questão da execução, né? Porque, assim, às vezes a gente vê um determinado modelo que pode vingar e a gente não acaba não fazendo nada, né? Então, assim, se tem uma coisa que eles têm como muito destacado neles, é essa questão da execução. Eles viram ali a oportunidade e executaram. E foram, assim, construindo com muita... assim, até de maneira feroz. Vamos pegar os equipamentos, vamos colocar, sabe mexer? Não, vamos aprendendo. E assim foi. Tanto que o momento do início é com rádio, né? Eles sobem, colocam lá torres e apontam os rádios para os clientes, e cabo. Aí depois que com a evolução da empresa vira fibra ótica. Foi uma dedicação muito grande, realmente, né? E como é que começou o projeto de expansão da Amazonet? Visão dos donos também. Joel, Eles queriam sair. Por que começou? Porque eles são daqui, foram para Manaus, cresceram, construíram tudo lá, vida, família, e não esqueceram daqui do Pará, de Santarém de Eleição. Aí eles vieram com a Amazonet para cá, para as origens deles, e disseram, vamos ficar aqui. Só que tá na hora da empresa expandir e a marca chegar a mais lugares. Aí foi quando, né, começou o projeto de expansão com Mojuí dos Campos, Alenquer, que são as mais antigas, tanto que teve uma festa de reinauguração de Alenquer, nós reformulamos todo o prédio, toda a estrutura, então a estrutura está toda... Hoje nós temos um padrão de unidades, as duas maiores sedes é Santarém e Manaus, e nós temos um padrão de unidades conforme o tamanho das cidades, então temos cidades, né, pequenas, de pequeno porte, médio porte, de grande porte. Então lá a gente reformulou tudo, fizemos uma reinauguração, e está fluindo perfeitamente. E agora estamos já trabalhando no projeto de reformulação de Mojuí dos Campos, que em breve vai ser também reinaugurada. Ou seja, as mais antigas passando pelo projeto do novo escopo da empresa, do novo layout, da nova marca e de tudo, né? Trabalhando sempre para o melhor para o cliente. Não para, né? Não para. E em breve, Parintins. Quando a gente fala de conexão, né, Wi-Fi e o cabo plugado direto ali na placa. Qual é a diferença de recebimento e de envio de dados? Se vocês conseguissem colocar para a gente em percentual, assim. Olha, é uma pergunta capciosa. Na verdade, depende da tecnologia. Mas existe uma diferença bem grande, né? Eu tenho porque às vezes a gente baixa arquivo muito grande aqui. A gente também sobe podcast que dá 1 hora e meia. Então ele demora muito. A gente vê que quando está no Wi-Fi, sei lá, vai levar 2 horas. A gente espeta o cabo, leva 10 minutos. Porque quando o roteador recebe o sinal do Wi-Fi, digamos que o sinal está puro nele. Quando ele sai do roteador, vai distribuindo, ele encontra barreiras que vai perdendo um pouco o sinal. Por exemplo, se eu coloco um aparelho de roteador aqui, para chegar lá na frente, eu já tenho essa sala fechada, que vai impedir que saia com maior facilidade, eu tenho a outra, então espelhos diminui essa capacidade de expansão. Então, quando você pega um cabo direto do roteador e conecta direto ao teu computador, é como se você estivesse pegando de forma, né, clara para os nossos telespectadores entenderem, pegando o sinal puro que chega no roteador e trazendo sem perder nada para o computador.
Então, por isso que a velocidade as pessoas entendem que é maior e melhor, porque não tem essa perda de parede e tudo mais. Então, é como se o sinal viesse puro do roteador para o computador sem perder, né, E é uma maiores diferença sinais. mais do que 50%, né? Sim, dependendo da onde você conecta o seu roteador, sim. Talvez esteja na mesma sala, perto, talvez seja um pouco menor essa Se a diferença. gente for falar de conexões residenciais, por exemplo, aqui a gente está falando de uma empresa, né? Assim, se os equipamentos eles forem residenciais, geralmente uma placa de rede ela vai chegar, uma placa de rede Wi-Fi a 150 MB, enquanto uma placa de rede por fio, né, por cabo, vai ser 1000. Então é quase 10 vezes mais rápido. É. Tá? Porque Assim, já teve aqui, a gente já fez teste aqui, a gente sobe no Wi-Fi, mas, por exemplo, 2h30, tá falando. A gente liga, espeta ali o cabo, 10 minutos. se a gente falar de um equipamento Wi-Fi empresarial, a gente vai ter equipamento de 1500. Então, Sim. Ah, mas tem também Wi-Fi Sim. robustos, né? Tem. Hoje nós temos o Hulk, né, também, que... poucos é isso. O Rufus, né, que conecta mais de 1000 clientes sem perder a qualidade. Quando tem show, né? Essas coisas. Quando né? tem show, que a gente faz parceria, é isso que a gente utiliza. Assim, mas aproveitando para os nossos telespectadores, vou dar uma dica para eles. Para vocês, telespectadores, que vão contratar nossa internet, né, de preferência nossa, dica para você não tiver nenhuma perda de qualidade, para você não perder qualidade no seu Wi-Fi. Instale no local aberto, amplo. Não instale perto de televisão. Não instale onde tem muito vidro. Não instale onde tem muita obstrução de coisas Concreto. assim, concreto. Isso não é... eu vou contratar fulano porque lá não tem isso. Tem. Nós estamos falando de um serviço comum, tecnológico, a todos os provedores. Então, a gente orienta os técnicos, quando chega às vezes o cliente é teimoso, gruda aqui atrás da minha TV, ou então conecta aqui embaixo, aí tem espelho. Aí você reclama do sinal, às vezes não é o sinal, às vezes coloca o aparelho que está péssimo, né, colocado. E às vezes a gente orienta o nosso técnico, oriente o cliente a isso, isso, isso. Às vezes o cliente não quer. Aí Você dá já uma orienta semana, ali também, olha, melhor Sim. colocar, quando você chega numa sala, é melhor colocar aqui. melhor colocar aqui. Aí dá uma semana o cliente liga reclamando. Aí o técnico vai lá, tem que mudar. Então, dica para você ter uma experiência melhor ainda com a nossa conexão. Não coloque perto, principalmente de muito espelho, que Espelho não é e legal. TV. Espelho e TV não é muito O aconselhável, equipamento não. tecnológico. Dentro dos processos da empresa, tem um setor chamado qualidade, da Luciana, até um abraço para a Luciana, que ele avalia como foi feita a instalação. Então, assim, se foi mal instalado, ele é classificado reprovado. como reprovado, não conformidade. Então, a gente pede para refazer a instalação, corrigir. É uma preocupação que a gente tem com o cliente. Quando o cliente faz contato com a Amazonet, qual é a média de prazo de instalação hoje que vocês deixam funcionando pronto para o cliente utilizar? É bastante variável, né? Principalmente por questões de chuva. E das campanhas. E também, das né? campanhas. Quando a demanda está muito alta, dependendo, né, 24 a 48 horas. Se chover, vai dilatar para 72 horas. Então, isso para todas as unidades. Hoje, o nosso prazo para Itaituba está um pouco dilatado devido à chuva. A gente foi inaugurar lá recentemente, a gente viu que choveu até no dia da inauguração. Então, com isso, o prazo dilata. Para outra cidade, 48 horas. Para outra, 24. Conforme a demanda, o clima ajuda. Eu acho que é importante dizer também por que o prazo aumenta quando chove. Né? Uhum. Por exemplo, os nossos funcionários eles vão até o poste, eles precisam subir. E estes postes eles ficam relativamente perigosos. É uma com a questão de chuva. segurança, né? É uma questão de Sim. segurança. Do A gente não colaborador, pode passar né? por cima disso. Então, assim, tá chovendo, vamos paralisar as atividades até o momento de passar. Entendi. Então, é importante às vezes falar isso. Eu já ouvi também dizer assim, nossa, o técnico de vocês é de papel. Sim, é de açúcar, não pode se O molhar. cara vai trabalhar na chuva. Vai. né? Mas às vezes é aquilo que você falou, às vezes o cliente ele tem razão, mas você tem que estar. É variável, é variável. Mas a gente procura ao máximo reduzir quando melhora o tempo. Tanto que a gente faz instalação aos domingos, temos a equipe que trabalha domingo, faz a manutenção de suporte domingo. Então, a gente trabalha 24 horas, literalmente, porque hoje o nosso canal de atendimento, que é de responsabilidade do Gildo, ele funciona 24 horas. Se você ligar 3 horas da manhã, ou você mandar mensagem por qualquer canal de comunicação, Telegram, direct do Instagram, Facebook, Message, WhatsApp, ligação, 3, 4 da manhã vai ter alguém para atender você via call center. Então, o nosso call center hoje ele funciona 24 horas. 5 da manhã, 4h30, quer mudar a senha, resolver qualquer coisa, atualização de qualquer coisa, é só entrar em contato que a gente atende. Beleza, beleza. Você é de onde? Eu sou daqui de Santarém mesmo. Santarenozinho. Mocorongo. Malcorongo mesmo. E você? Sou de Manaus. O que te trouxe pra cá, rapaz?
Então, as oportunidades, né? A gente tem que seguir as oportunidades. Mas assim, eu tenho uma coisa. Meu pai é daqui de Santarém, a minha mãe é parentinense. Eu cresci em Belém e nasci em Manaus. Então eu sou toda essa calha do Rio. Tá? Então, tá tudo Homem da certo. cara do Rio, né? O que, que vocês fazem? O que, que vocês fazem quando vocês não estão na Amazonete? Atualmente, eu estou praticamente me formando em Direito, né? Estou na faculdade. Maravilha. Gosto de academia também e comecei meu empreendimento, né? Qual é o teu empreendimento? Do Art Sunglasses, é uma marca de óculos, que eu sempre gostei de óculos desde quando me entendi por gente, né? Inclusive eu lembro que quando criança, eu não podia comprar muitos óculos. Eu lembro que eu ganhei um Elos, eu acho, da marca Elos. O óculos era muito bom. Por fora, você só viu, assim, um trincadozinho, assim. Por dentro, tava todo remendado de Super Bond, gente. Abrindo logo, né? E aí, depois, tive a Mas era um oportunidade. sucesso pra ti, né? Eu usava, ninguém via a lente muito boa. E eu sempre gostei. E aí, depois, com o tempo, fui tendo a possibilidade de adquirir mais. E aí, ano passado, eu tive esse insight. Eu viajei a São Paulo, conversei com algumas fábricas, conversei com alguns fornecedores, né? E me apaixonei, ainda mais tendo esse contato, visitando, né? É Lá, uma loja física ou online? no momento, é uma loja online. E aí, abri online justamente devido ao tempo, né? Faculdade, a Amazonete é uma empresa que ocupa muito meu tempo, devido às demandas, devido às unidades. Então, eu comecei online. Eu dei o primeiro passo, porque se a gente não der o primeiro passo, não vai. Então, graças a Deus, estou aí iniciando. Gosto muito né, de óculos. Inclusive, Gildo já é meu cliente, ele pode dar um feedback em relação a isso. E futuro, estou começando a planejar mais coisas, né? Tem uma próxima coleção que eu vou lançar em parceria com uma empresa também de biquíni, que é uma coleção de carnaverão, já aproveitando o carnaval e o verão, com uns modelos de óculos muito bonitos. O empreendedor, se a pessoa ficar esperando para ela lançar uma marca, um produto, abrir seu negócio, se ela for esperar o melhor momento, ela nunca vai abrir. Não vai só Ela tem que procrastinar. iniciar e no decorrer do processo ela vai ajustando, Sim, vai fazendo as melhorias e aí ele vai começando a crescer quando vê ele está é verdade. tá bem no mercado. Se eu O for importante esperar é mais tempo, começar. O importante é começar realmente. E você, quando não está na Amazonete? Eu não estou na Amazonete, eu volto minha atenção para uma empresa que ela é minha, que é de suporte e tecnologia na parte de redes de computadores, segurança. Então, eu divido bastante a minha atenção com essa empresa que eu tenho. Ela é uma empresa 100% online, né? Eu não tenho uma sede física, mas eu tenho alguns funcionários. Então, tudo à base de home office. E aí a gente atende já alguns clientes. Tem cliente aqui no Pará, tem cliente no Amazonas, cliente em São Paulo, tem cliente no Paraná. Então, eu tenho essa minha atenção dividida com relação a isso. Atua bastante até naquele ponto da mão de obra especializada para a parte de rede, né? Tipo, contratei os links, preciso de criar um mecanismo que faça isso acontecer, então a gente atua bem nesse segmento. Hoje atuando mais com empresas mesmo. A gente falou em mão de obra, ele falou ainda há pouco em mão de obra. A gente vê uma dificuldade que tem na nossa região, né? A falta de mão de obra em diversas áreas. Vocês passam por esse problema na Amazônia de querer uma mão de obra terminada e ter essa dificuldade para encontrar? Algumas vezes também tem que produzir esse conhecimento para o próprio colaborador e treinando, criando a sua própria mão de obra? Sim, principalmente técnico, né? Aqui, não tem uma escola específica para formar técnico em telecom, né? Vou fazer uma faculdade, não tem. Então, hoje, a gente recebe as pessoas sem experiência e, graças a Deus, nós temos profissionais, né, capacitados para fazer esse treinamento. Aqui em Santarém, o seu Clemens, um abraço para o seu Clemens, que ele recebe essas pessoas, né, sem nenhuma base e treina. Não só ele, mas o Cícero também. Abraço o Cícero, que é da Infra. Então, o Cícero e o seu Clemerson são as pessoas principais responsáveis por treinar essas pessoas que chegam cruas, sem nenhum conhecimento de telecom, que não sabe pegar um talabá. Claro que a gente exige algumas NRs, né, ele vai subir no posto, precisa de uma NR específica. Tendo esses cursos para as NRs, não tem NR, a gente faz o levantamento, a empresa paga, né, o curso de NR para atualização, para dar esse respaldo, e ele está apto a, né,
chegar para o cliente e fazer o nosso serviço de qualidade. Até porque os técnicos, o contato físico da empresa, primeiramente, que ocorre com o cliente, é com os técnicos. Então, eles têm que estar bem preparados para chegar, fazer uma instalação boa, fazer uma manutenção, um suporte bacana. Legal. E como é que é a parte de treinamento para o grupo? Grupo todo, no modo geral. Vocês fazem localmente ou vocês fazem umas coisas online para todas as unidades? Como é que vocês lidam com a questão dessa preparação dos colaboradores para tratar com o público, para atender, para instalar tudo? Qualificação profissional, né? Hoje, as unidades, elas vêm para a sede de Santarém quando são contratadas e ficam no período de treinamento aqui. E aí, depois desse período, eles retornam para as unidades para fazer o trabalho. Quando Itaituba, né, os colaboradores de Itaituba, tanto os técnicos quanto as colaboradoras que ficam na unidade, vieram para cá, ficaram meses aqui, vendo como é que funciona, vendo qual é a visão, valores da empresa, vendo quais são os processos, e aí depois retornaram. Dependendo de qual é o setor da empresa, vem pessoas de Manaus para cá para treinar aqui e de Santarém para Manaus. Então, funciona, é muito relativo em relação a isso. Existe também uma questão da comunicação online também, né? A gente faz muito essa interação via reuniões online, que é também a praticidade, a velocidade com que a gente consegue passar orientações e tudo mais. Então, assim, a gente não pode deixar de fazer isso de forma online. Até porque, nessa quantidade de unidade, a gente precisa dessas ferramentas para isso. Legal. O Joel é um cara muito viajado, né? Ele tem muito presente nas unidades, né? Sim. E na nossa região aqui, também outras aí, é uma distância grande para a pessoa se locomover. Como é que vocês conseguem fazer essa... Vocês sempre estão presentes nessas unidades? Hoje, a empresa ela tem uma lancha, uma voadeirazinha assim, que comporta acho que 15 pessoas, né? Lancha própria? Lancha própria da empresa. Aí essa lancha para as unidades mais próximas, como Alenquer, Óbidos, até Oriximiná, dependendo da ação, dependendo de como vai ocorrer, os colaboradores vão nessa lancha. Quando não, vão de avião ou mesmo de barco, dependendo de como é a localidade. Mas aí vocês sempre estão presentes nessas unidades? Sim, sempre. Você passa por lá sempre ou fica mais na unidade? Eu fico mais aqui, mas faço algumas visitas também para verificar como está a ativação de marca, a questão predial, inauguração principalmente. Então, ano passado, chegou até na minha faculdade, porque uma faculdade que era para me formar em 5 anos, vou me formar em 6, né, por aí, porque devido às viagens, então reduzi o número de disciplinas por semestre para poder conseguir viajar e trabalhar. Né? Então, fui para Altamira, Marabá, todas as cidades anteriores que eu citei, estive presente, reinaugurando, verificando o que tem que ser feito em relação à marca, a questão predial, a atualização de layout, então, é bastante corrido, graças a Deus. Existe um elemento dentro dessa tua pergunta, que é uma pessoa responsável por ir nessas unidades, tá? Que é a Poliana. Sim. Então, assim, ela é responsável pelas unidades. Assim como vocês são responsáveis por uma área... Assim como a gente vai para verificar a nossa área, ela é responsável específica das unidades. A Poliana, que viaja até com bem mais frequência do que a gente, ela que vai e viaja, que infelizmente se acidentou, como eu falei anteriormente, está em processo de recuperação e em breve retorna. Poli, te amo, que Deus te abençoe, se a recuperação seja breve, né? E ela que é responsável para ir por todas essas unidades, viajar. E quando eu falo todas, é todas, Amazonas e Pará. Então, ela vive constante. Uma hora ela está lá em Oriximiná, outra hora ela está lá em Manacapuru, em Manaus. Aí volta. O Joel e a Anne eles têm um suporte bem bacana, né? Porque eu estou percebendo, vocês têm uma mão de obra qualificada, né? Que consegue dar esse suporte todo, né? Como eu falei anteriormente, ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, para a empresa crescer, ela precisa ter braços, né? Pernas que consigam andar com o mesmo liame, com o mesmo propósito dos diretores. Olha, a gente falou ainda há pouco do treinamento, da qualificação. Tem um risco também, que a gente pode treinar uma mão de obra e ela ir para a concorrência, né? Tem. Né? Como é que vocês lidam com Ou essa pedir para situação? sair, né? Infelizmente, são seres humanos, né? Está aquém do que a gente possa imaginar. Isso, todo mundo que tem empresa está sujeito a passar por isso. Vai muito se a pessoa não se adequar ao propósito da empresa, ou se ela não se sentir à vontade, a gente faz a nossa parte. Deixamos claro, esclarecemos. A gente está sempre em processo de melhoria, de mudança, né? Conforme os nossos propósitos, conforme a lei, conforme a nossa cultura. Mas se a pessoa preferir ir para outro lugar,
Abraço, a gente isso aí. se vê. Se a gente for ficar também olhando por esses medos, a gente não Sim. evolui, né? Se a gente Com certeza. Até porque a maioria não vai acontecer isso, né? Um ou outro A deve gente acontecer, chega, mas, sim, eu, pelo menos, a gente chega, conversa, mas é o que você quer? Um beijo, abraço, gratidão por tudo, que a gente se encontra por aí. Acho É que isso. falando de forma estratégica, se o concorrente está olhando para a tua mão de obra e enxergando nela qualificação, ele vai ter que pagar mais por isso. Então, assim, para ele é um custo a mais dentro do produto dele, ele vai ter que passar isso para o cliente dele. Se a gente entende que a gente consegue qualificar esse funcionário, então, assim, ok, vamos pegar mais uma pessoa e qualificar para isso. Então, a gente não onera o cliente com essa questão. De forma estratégica seria isso. Bacana. Vocês estiveram 2 vezes no Prêmio Vox, né? Como a empresa mais lembrada na área de provedor de internet. Aqui vocês atribuem, ao tempo que vocês estão em Santarém, aqui vocês atribuem esses 2 Prêmios Vox, né, na categoria de provedor de internet. Primeiramente, além de tudo que nós falamos anteriormente sobre nossas ações, sobre tudo, eu acho que o diferencial de nós hoje, se eu tenho mais pessoas que lembram de mim, que lembram da nossa marca, quando eu falo em mim não é eu, Eric, é eu, Amazonete, é porque mais pessoas conseguem me ver. E para eu chegar a mais pessoas, eu tenho que estar em mais lugares. Então, hoje, Santarém tem cobertura 99% pela Amazonete. Então, hoje a gente consegue atender 99% da população santarena. Mas não só isso, né? Se eu tenho um maior bolo de pessoas para atender, eu tenho que ser estratégico em como eu vou atingir aquela parte. Porque o marketing é toda a parte estratégica de como chegar no cliente da melhor forma, com o melhor planejamento. A publicidade é chegar lá de forma persuasiva para ele adquirir, e a propaganda é difundir tudo isso. Quando eu tenho uma fatia grande de pessoas para chegar e lembrarem de mim, eu tenho que pensar naquela pessoa que não consome o digital, naquela pessoa que só consome o rádio, naquela pessoa que só consome o offline, naquela pessoa que não tem contato com o mundo digital nenhum, ou naquela pessoa que só vê Facebook, ou naquela pessoa que só vê WhatsApp. Como que eu faço isso? Tenho que fazer um levantamento de ativação de marca para a minha empresa se comunicar com o meu cliente. Eu tenho que atingir aquela pessoa que ouve rádio, que vê televisão, que acompanha digital influencer. Então, fazer a ativação da marca por todos os canais é muito específico. E nas cidades de médio para grande porte, os canais são maiores. Porque eu tenho que ativar a digital influência, tenho que ativar a televisão, tenho que ativar a rádio. Porque o rádio, eu tenho Uber, eu tenho taxista, eu tenho a pessoa que anda de rádio, mas que não assiste televisão, eu tenho que assistir televisão. Então, quanto mais pessoas me verem, mais vão lembrar de mim. E quando eu lembro de mim, eu tenho que ter um serviço equânime bom. Não adianta eu ser lembrado só por lembrar. Lembrar, ficar e falar bem. Para falar bem, eu tenho que ter um serviço bom. Então, isso é muito mais complexo nas cidades de médio para grande porte, porque cidade de pequeno porte, os canais são mais reduzidos. Um exemplo, Altamira é uma cidade de pequeno para médio porte, apesar de sua estrutura, né, e extensão territorial ser um dos maiores municípios do mundo. Mas, em termos de população, lá o canal, por incrível que pareça, mais disputado é o offline no sentido de outdoor. Outdoor em Altamira é um canal que você vê sendo muito ocupado, entende? Rádio depende muito, né? Agora, TV também, o pessoal assiste bastante. Tem os digitais influencers, que são os canais que mais sobressaem. Aqui não, aqui já são todos. Em Itaituba, muita TV, rádio e digital influencer. Vamos ver como é que funciona com carro, som, com bike som. Então, para ser lembrado, a gente tem, além de oferecer um bom serviço, saber aonde chegar pelos canais de comunicação de forma estratégica. E não é só chegar, é oferecer um conteúdo diferente, sair da mesmice, inovar. E quando a gente inova, é uma faca de 2 gumes, ou agrado ou não agrado. E aí, então, é bem complexo isso, mas basicamente se deve a esse conjunto do que falei agora, misturado, Maravilha. Anexado com o anterior. Maravilha. E como é que foi estar lá no Prêmio Vox por 2 anos? Gratificante, né, Gilda? Assim, é um reconhecimento do trabalho. Se a população, se a revista Vox enxerga a empresa Amazonete, é porque a gente está fazendo alguma coisa diferente. Então, a sensação é muito agradável, e principalmente por saber da equipe, por todos os colaboradores. Se nós chegamos lá, para além dos clientes,
os colaboradores, porque se a empresa não existe sem os clientes, ela não roda sem os colaboradores. Então, todos os colaboradores foram essenciais para a empresa chegar e estar onde está. Desde a dona Alda, que cuida do nosso café, que cuida da limpeza, a dona Cláudia, da dona Ivone lá em Manaus, de todos, né? Até quem faz a instalação, é porque, né, estamos seguindo uma linha. Só ressaltando que o Prêmio Vox a gente tem 3 categorias. E a categoria principal, né, que foi com que a gente iniciou, é a pesquisa Top of Mind, que é uma pergunta que a gente faz. Então, no caso do provedor de internet, a pergunta é essa, né? Quando se fala em provedor de internet em Santarém, qual é o primeiro nome que lhe vem à cabeça? E as pessoas vão respondendo. Quem fica em primeiro lugar, né, a gente convida essa pessoa, se ela quiser participar do prêmio, a gente explica como é que a pesquisa foi feita. Isso também vale para os outros segmentos, academia, supermercado, né? E, então, ela é uma pergunta fechada, né? É uma pergunta, aliás, uma pergunta aberta em que a pessoa vai citando nomes, né? E a gente, esse ano agora nós fizemos uma inovação na última pesquisa, nós fizemos em 2 categorias, tanto a presencial quanto também na versão online. Então, tem segmento, às vezes as pessoas perguntam como é que eu faço para participar do Prêmio Vox, na categoria Top of Mind, que era a única maneira através da pesquisa. E vários segmentos a gente anula, porque o cliente que ficou em primeiro lugar, às vezes ele não quer, ele não tem interesse de participar do prêmio, e a gente acaba anulando essa categoria, porque não tem como a gente colocar o segundo ou o terceiro para ficar primeiro. Então, o prêmio cresceu muito por essa seriedade que a gente dá nessa questão da pesquisa de mercado que é feita. E parabéns para vocês aí. Tinha um cliente anterior que sempre ficava em primeiro, depois vocês chegaram, essa diferença foi diminuindo a cada ano, até que um ano chegou e vocês conseguiram ficar em primeiro. Parabéns. Cara, a gente ficaria aqui um tempão falando mais sobre muita coisa e foi bacana vocês terem vindo aqui para a gente trocar essas ideias, bater um papo, levar informações, né, para o próprio cliente da Amazonet, mas também para a nossa clientela aqui. Obrigado por tudo aí. A gente sabe que vocês são muito ocupados lá, mas tiraram esse tempinho para vir bater esse papo aqui com a gente. Que é isso, a gente que agradece, é sempre um prazer, né, ter essa troca de ideias, participando não só, né, para a população aqui de Santarém, mas a gente sabe que é um canal que chega a muito mais lugares e cidades, e para a gente, como empresa em ascensão em várias cidades, a gente vai chegar com esse bate-papo, né, por meio da internet, em muito mais lugares. Quero agradecer você pelo convite, a toda a sua equipe, né, que fica nos bastidores, mas que não aparece, mas que também são essenciais. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Obrigado a todos. E aos nossos clientes que fazem a marca Amazonet acontecer. Gildo, brigadão aí pela participação. Eu agradeço a oportunidade que vocês nos deram. Eu acho muito bom que você falou sobre o prêmio, como foi feito. Eu fico feliz de saber que o prêmio é feito dessa maneira, de forma séria. Tem aquela máxima que não é visto e não é lembrado, então a gente está sendo com certeza muito visto, porque a gente sempre é lembrado nesse quesito. E agradeço a oportunidade mesmo de poder compartilhar nossas ideias, nossas experiências e ouvir. Bacana, maravilha. Você que ficou aí até agora, obrigado pela participação. Curte, compartilha esse conteúdo, leva para o máximo possível de pessoas. Um forte abraço, até a próxima.